Olá, irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com vocês hoje e sempre. Nós, oportunamente, estamos mais uma vez trazendo a mensagem do Evangelho e, nesta ocasião, aproveitando esta data tão simbólica para nós, a cristandade, o dia em que reservamos para rememorar a paixão de Cristo, o sacrifício, o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, carregando sobre si o pecado de toda a humanidade, sendo obediente, como o apóstolo Paulo escreve, até a morte e a morte de cruz. Eu quero, então, nesse momento, me unir com você num espírito só, em um momento de oração. Feche os seus olhos e esteja comigo. Bendito Deus, Senhor nosso, Pai eterno, todo-poderoso, louvado seja o teu santo nome. Santo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, nos alcança, Senhor, com o teu olhar, através de Jesus Cristo, ou através do seu sacrifício, de maneira que não sejamos consumidos, ó Pai, pela tua ira, pois o teu amor nos alcançou. E nos ajuda, Pai, neste momento, com a ação do teu Espírito Santo, a meditarmos na tua palavra, a compreendermos cada vez mais e, em especial, neste momento, sobre o significado do sacrifício de Jesus e as suas implicações na vida da humanidade e em cada um de nós particularmente. É assim que nós oramos, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, dentre os muitos episódios na vida de Jesus, em especial a última semana, a partir da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós chegamos ao ápice desta narrativa nesses últimos dias, em especial na quinta-feira, que foi a sua prisão, a sexta-feira, que foi o seu martírio, a crucificação, e o domingo da ressurreição. E eu quero meditar com vocês sobre um episódio na noite em que Jesus foi traído, na quinta-feira, em que ele foi preso, quando, após a última ceia, ele se dirige ao Getsêmani com os seus discípulos. Então acompanhe comigo aqui o registro desta ocasião no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, dos versículos 32 a 42, que dizem o seguinte: foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava, para que, se fosse possível, fosse afastada dele aquela hora. Dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora?
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Não sabiam o que lhe responder. Voltando pela terceira vez, disse-lhes: dormis e descansais ainda? Basta, é chegada a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aí vem o meu traidor. E eu quero refletir com você, extraindo aqui alguns aprendizados para nós a partir desse texto. E eu trago como título Reflexões no Getsêmani. Ora, o primeiro destaque que eu quero fazer é sobre o convite que Jesus faz. Jesus chama os seus discípulos a estarem com Ele. Jesus chama os seus discípulos a um convívio mais próximo a Ele, mais íntimo, mais particular. E nesta Páscoa, Jesus nos convida, a todos nós, em especial aos seus amados, aos seus discípulos, a estarmos com Ele, a irmos juntos com Ele. Interessante que no início do seu ministério, Jesus faz essa convocação. Lá em Mateus, no capítulo 4, Jesus chama os seus discípulos. Ele vai passando, vê os pescadores e diz: vem e me sigam, que eu vos farei pescadores de homens. E nessa oportunidade, no final do seu ministério, Jesus chama novamente os seus discípulos a estarem com Ele. E nesta Páscoa, Jesus nos chama a estarmos com Ele no momento íntimo, no momento de oração, no momento de reflexão, no momento de preparação das nossas almas para este evento tão extraordinário na vida da humanidade. Esse é o primeiro aspecto desta reflexão. Jesus, nesta Páscoa, nos convida a estarmos com Ele. Em outra passagem dessa mesma ocasião, no Evangelho de Mateus, Jesus chama os discípulos, lá em Mateus capítulo 26. Quero destacar aqui um detalhe para você. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, no versículo 38 ele diz assim: a minha alma está cheia de tristeza mortal, ficai aqui para vigiar comigo. A esses três especificamente, Pedro, Tiago e João. Então, nesta Páscoa, atenda a esse convite de Jesus. Se reserve, fique um pouco mais próximo a Ele. Jesus estava prestes a enfrentar um dos momentos mais terríveis, não somente a morte, mas sobretudo o peso do pecado da humanidade sobre as suas costas, sobre os seus ombros, sobre um justo, aquele que não tinha pecado e se fez pecado por todos nós. Que nesta Páscoa, eu e você, procuremos então estar com Jesus, nesse momento íntimo, nesse momento reflexivo, nesse final de caminhada de Jesus aqui na terra, não no seu ministério, porque Ele dá continuidade através do seu Espírito Santo a convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, queridos, amados irmãos, esse é o convite que Jesus nos faz nesta Páscoa. Venham comigo, fiquem comigo, vigiem comigo, orem comigo, estejam em comunhão comigo, porque estando em comunhão comigo, vocês estão em comunhão com o Pai, porque assim como eu e o Pai somos um, vocês também serão um comigo.
segundo aspecto que eu quero ressaltar neste episódio é que Jesus se afasta um pouco dos seus discípulos, depois de ter pedido para que eles vigiassem com ele, orassem com ele, se fortalecessem com ele. Jesus volta. Então, no nosso texto base, no versículo 37 de Marcos 14, então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E outra vez, na terceira vez, versículo 39, foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltou, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e eles não sabiam o que lhe responder. E Jesus nos adverte no versículo 38, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nesse convite que Jesus nos faz a estarmos com Ele nesta Páscoa, em um momento de contrição, em um momento de consagração, em um momento de comunhão em espírito com Ele, Ele nos adverte, para que nós estejamos em alerta o tempo todo. Jesus voltou e encontrou os seus discípulos dormindo. Mas interessante que o texto aqui registra a fala de Jesus especificamente a um dos três. E por que não aos três? E Jesus se dirige especificamente a Pedro. Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? No versículo 37. E eu quero crer que Jesus aqui já estava antecipando a Pedro por aquilo que ele passaria. Aquele Pedro que instantes antes tinha dito a Jesus que estaria com ele até a morte, e Jesus disse: olha, tenha cuidado com o que você diz, porque você ainda hoje vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Jesus diz para mim e para você nessa noite: tenha cuidado. Essa caminhada é uma caminhada árdua, é uma caminhada difícil, é uma peregrinação que merece todo o cuidado da nossa parte. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, ele diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Há necessidade de uma vigilância constante, uma vigilância sistemática, porque a todo tempo nós vamos estar sendo afligidos de alguma forma. Nessa Páscoa, Jesus nos convida a estar com Ele, mas também nos adverte que nós precisamos estar vigilantes o tempo todo, que nós não podemos nos descuidar, que nós precisamos estar focados naquele objetivo. Paulo também, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Esse é o fortalecimento que o cristão necessita. Esta é a recarga de que o cristão tanto necessita para enfrentar as dificuldades, que não são poucas. Nós estamos em um momento crucial na história da humanidade. Há quem não consiga enxergar, há quem não consiga ler. Jesus advertia aos judeus: vocês conseguem observar o tempo através das nuvens? Se vai chover ou se não vai, se está próximo à colheita? Vocês olham para os campos e veem que os campos estão floridos, estão próximos da colheita, mas vocês não sabem discernir o tempo ocorrendo? O que está posto para vocês? Será que a humanidade também não consegue fazer essa leitura das ações de Deus? De como Deus está mostrando os seus sinais, do quanto Ele é tão superior, o quanto Ele está no controle de todas as coisas e que o homem tem se afastado dele. Nessa Páscoa, Jesus também nos adverte
a estarmos sempre em alerta. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, Pedro nos adverte: ora, estejam sóbrios e vigilantes, porque o nosso adversário, o diabo, anda sempre ao derredor, rugindo como um leão, buscando alguém a quem tracar. Então, nessa Páscoa, Jesus nos adverte sobre a necessidade de estarmos sóbrios, vigilantes, o tempo todo orando, intercedendo, buscando a sua presença, buscando a sua face, que nesse sentido nós seremos fortalecidos, nós estaremos mais preparados e melhor aparelhados para enfrentarmos as dificuldades da nossa vida. Jesus estava prestes a enfrentar um momento difícil na vida de qualquer pessoa, em especial daqueles que estão condenados. Eu penso que Jesus estaria no corredor da morte, se hoje pudéssemos colocar assim. Então, Jesus nos adverte para que estejamos sempre em estado de alerta. E um terceiro aspecto sobre a reflexão no Getsemane. Ainda no versículo 38, depois que Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação, ele diz: o espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Nesta Páscoa, Jesus nos esclarece sobre a fragilidade humana. Ora, aqueles discípulos não conseguiram ficar 1 hora sequer em oração. Aqueles discípulos não conseguiram suportar o peso que é a responsabilidade de você estar em um estado vigilante, de você estar em um estado de alerta constantemente sobre os perigos da vida. A nossa fragilidade humana, a nossa fragilidade da carne. Muitas pessoas usam esse versículo até equivocadamente para tentar se justificar sobre os seus erros. Ah, pastor, irmão, o senhor sabe, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Tentando justificar um pecado e um erro cometido, mas o contexto aqui é outro. Quando Jesus faz esta assertiva, ele está tentando nos dizer que a nossa fragilidade humana, a nossa inconstância, não se compara ao fortalecimento que nos é dado pelo Espírito. Quando nós fortalecemos o nosso espírito, nós superamos a força que a natureza humana tem sobre nós. Aqui, Jesus se fortaleceu na oração e queria também que os seus discípulos estivessem se fortalecendo, porque eles enfrentariam também uma turbulência grande nas suas vidas. Eles estariam por passar por momentos de perseguição, eles também teriam que testemunhar da sua fé, eles também seriam confrontados com a sua lealdade. E quantas vezes nós também temos negado a Jesus? Quantas vezes nós também temos dado as costas para Jesus, mesmo nós que professamos o seu nome, mesmo nós que dizemos ser seus filhos, mesmo nós que carregamos a estampa, o distintivo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, quantas vezes nós temos fragilizado na nossa carne porque nós não fortalecemos o nosso espírito. Jesus disse que a sua alma estava angustiada até a morte. Ele sabia que iria sofrer fisicamente, ele sabia que iria estar temporariamente tendo o rosto do Pai desviado de si por conta do pecado da humanidade que estava recaindo sobre ele. E Jesus sabia que aquele momento seria quase que insuportável.
mas ele se fortaleceu em espírito e disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas sobretudo que seja a tua vontade e não o que eu quero. E Jesus nos esclarece sobre a nossa fragilidade humana, que nós devemos também estar preparados, que nós devemos cuidar para que essa natureza humana não venha sobrepujar a nossa natureza espiritual que recebemos dele quando somos feitos seus filhos. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, ele diz: o Espírito Santo, na parte A, da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, para ressaltar a diferença entre a fortaleza espiritual e a fragilidade da natureza humana. Jesus nos esclarece, nos chama, Jesus nos convida nessa Páscoa a estarmos com Ele em um momento de comunhão, mas Jesus nos adverte que nós devemos estar alerta. E por quê? Porque a natureza humana é frágil. Este mesmo Pedro, que se mostrou tão viril, que se mostrou tão arrogante, dizendo para Jesus que jamais o abandonaria, que daria a sua própria vida por ele, foi advertido por Jesus no jardim do Getsêmani: Pedro, você não conseguiu vigiar comigo uma única hora. Vigie e ore para que você não entre em tentação. Na verdade, Pedro, o espírito é forte, está preparado, mas a carne é fraca. E eu faço aqui uma analogia. Um atleta de alto rendimento, até determinada idade, ele consegue fazer com que o seu corpo reaja à intenção da sua mente. Os seus reflexos, a sua agilidade, o seu vigor físico são amplamente usados pela determinação da sua mente. Mas quando vai chegando uma certa idade, o corpo já não responde mais tão rapidamente. A mente quer fazer algo, mas o corpo não responde na mesma amplitude. Uma pessoa, quando chega a uma certa idade, também vê esse dilema na sua vida. Nem precisa ser um atleta de alto rendimento. Às vezes, a mente projeta, mas o corpo já não reage, já não responde. Fazendo aqui, a grosso modo, uma analogia. Até nós podemos ter a intenção de seguir a Jesus, mas diante das turbulências, diante das dificuldades, muitas vezes nós negamos a Jesus. É nesse sentido que Jesus está dizendo. O Espírito até pode estar pronto. Você até pode desejar, você até pode tentar, mas muitas vezes a natureza humana fala mais alto do que a natureza espiritual. No Salmo 73, versículo 26, o salmista reconhece isso. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. O salmista sabia que muitas vezes ele estava diante de dificuldades. A sua carne, a sua natureza humana não suportavam, mas o fortalecimento espiritual vinha e dava condições a ele de prosseguir nessa jornada. Então, nessa Páscoa, Jesus nos convida a estarmos com Ele. Nessa Páscoa, Jesus nos adverte a estarmos em alerta. E nessa Páscoa, Jesus nos esclarece sobre a fragilidade humana e que nós devemos ter cuidado. E por fim, e talvez aqui o que mereça mais cuidado de nós. E por fim,
No versículo 41 de Marcos capítulo 14, voltando pela terceira vez, disse-lhes: dormis e descansais ainda? Basta, é chegada a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos! Aí vem o meu traidor. Nessa Páscoa, Jesus diz para mim e para você que Ele põe termo a todas as coisas. Jesus nos convidou a estarmos com Ele. Jesus nos advertiu a respeito de estarmos em alerta. Jesus nos esclareceu que nós temos a nossa natureza humana, que é falha, que é frágil. Mas Jesus diz: uma hora isso vai ter fim. Nessa Páscoa, Jesus está dizendo: a minha morte e a minha ressurreição que eu anunciei também vêm acompanhados do anúncio da minha segunda vinda. E nessa segunda vinda eu vou dizer: basta. Você teve todo o tempo, você teve toda a oportunidade, você teve os profetas, você teve a minha palavra, você teve todos os instrumentos e ferramentas ao seu dispor para chegar ao meu conhecimento. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a natureza fala do poder de Deus. Hebreus diz que antigamente Deus falou aos pais pelos profetas, hoje nos fala pela sua palavra, pelo seu Filho. Nessa Páscoa, Jesus está dizendo para mim e para você que uma hora Ele vai pôr termo a todas as coisas. Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, Paulo escrevendo diz o seguinte: que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Enviou o seu Filho sob a lei. E o que quer dizer com isso? Que chega uma hora em que Deus diz: é agora, daqui não passa. Quando os anjos foram a Sodoma e Gomorra para retirar dali o sobrinho de Abraão, Ló, com a sua família, Ló ainda estava apegado àquelas coisas. Ló ainda tinha ou nutria um certo sentimento por aquele lugar. A mulher de Ló não queria deixar aquela sua forma de viver, mas no tempo aprazado por Deus, o castigo de Deus viria sobre aquela cidade, e os anjos ficaram apressando Ló. Ló, vamos, é chegado o momento, nós não temos mais tempo, a ira divina vai cair sobre essa cidade. E para que Ló fosse salvo pela promessa de Deus feita a Abraão, aqueles anjos pegaram Ló pela mão e levaram Ló e a sua família toda, e no momento exato em que Deus determinou, veio sobre aquela cidade o seu castigo, a sua fúria, a sua destruição. E Jesus pela terceira vez diz: basta, é chegada a hora, não há mais tempo. E Jesus nessa Páscoa diz para mim e para você: eu convido você a vir comigo. Eu advirto você a respeito de você estar alerta. Eu esclareço a você que você é frágil, mas que pode se fortalecer na oração, que você pode se fortalecer na comunhão com o meu Espírito. Mas chega uma hora que isso vai findar. Chega uma hora em que o limite de Deus está posto. Chega uma hora em que a palavra de Deus há de se cumprir. Mateus, no capítulo 24, versículo 27, ele diz assim: pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Meu amado, meu irmão, nós temos celebrado a Páscoa durante muito tempo. Desde quando o povo saiu lá do Egito, que a Páscoa foi instituída e está sendo celebrada. Pelos judeus e pelos hebreus, de uma certa forma, até a vinda de Jesus. E a partir daí, pelos cristãos, de uma outra maneira. Mas vai chegar uma hora em que essa Páscoa não será mais celebrada desse jeito. Nós estaremos na eternidade e na glória com Deus o Pai. E quem vai saber isso? Versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Mateus capítulo 24, versículo 36. Como foi nos dias de Noé,
assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Meu amado irmão, meu querido ouvinte, nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos um tempo de calamidade. Os governos todos estão decretando estado de emergência, estado de calamidade pública, porque não conseguem conter a expansão deste mal. E Jesus nesta Páscoa nos convidou. Jesus nesta Páscoa esteve conosco. Jesus veio 3 vezes visitar os discípulos. Jesus vem todos os dias nos visitar. Nesta Páscoa nos visita novamente. Jesus nos adverte, Jesus nos consola, Jesus nos conforta. Jesus diz para estarmos preparados, porque o fim virá e está próximo e se avizinha. E nesta Páscoa Jesus diz para mim e para você: uma hora basta. Uma hora o fim vai chegar. Ao soar da trombeta. Naquele momento, o anúncio era de que o traidor vinha com os seus algozes. E no fim, é o soar da trombeta. E no soar da trombeta, e aí não terá mais oportunidade. Que nesta Páscoa, você que me ouve, se conscientize. Deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração. Assim como Jesus falou aos seus discípulos, em especial aqueles mais próximos, Pedro, Tiago e João. Jesus morreu por toda a humanidade, mas nem todos o receberam. João, escrevendo no capítulo 1, diz que ele veio para o que era seu, e o que era seu não recebeu. Então, João 3,16 diz que Deus enviou o seu Filho para morrer por todo mundo, mas nem todos o receberam. Jesus diz para mim e para você nesta Páscoa: venha comigo, vigie comigo, ore comigo, para que você não entre em tentação. Você até pode ter um espírito dedicado, você até pode ter uma vontade de me seguir, mas saiba que muitas serão as adversidades, muitas serão as tribulações, mas tenha cuidado, porque uma hora isso vai ter fim. E eu espero que esse fim seja o fim que Deus deseja para todos nós, para mim e para você. Que estaremos todos com Ele na glória, para eternamente louvarmos e adorarmos ao Senhor. Mais uma vez eu quero orar por você. Santo Deus, Pai de misericórdia, Senhor nosso, eis aqui a Tua palavra, Senhor, pregada. E Paulo, fazendo referência a um texto do Antigo Testamento, diz: e quem vai atender se ninguém pregar? Pois nós aqui estamos, Pai, pregando, anunciando a Tua palavra, anunciando a Tua morte, anunciando a Tua ressurreição e a Tua segunda vinda. Que nesta sexta-feira da paixão, que nesta sexta-feira santa, o Espírito Santo encontre um espaço no coração daqueles que me ouvem. E esses que nos ouvem, Pai, através desse instrumento, possam ter os seus corações tocados e transformados, e passem, Senhor, a dar um novo entendimento ao significado da morte e da ressurreição de Jesus Cristo nas suas vidas. Que se voltem para Ti, que confessem os seus pecados, que se juntem a Jesus nessa caminhada de oração e de consagração, e que possamos, ao final, estarmos todos na glória com Ele, a louvarmos eternamente. É o nosso desejo e a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.